Graça e paz, Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, nessa manhã de domingo, essa escola dominical EAD, todos vocês que estão nos acompanhando neste canal, se esse canal tem sido bênção para a sua vida, inscreva-se nele. Nós queremos fazer um convite a você que ainda não conhece a primeira igreja presbiteriana de Rancharia. Quando essa quarentena passar, visite a nossa igreja. Somos uma igreja de portas abertas. Nossos trabalhos, segunda-feira, 19h30, Célula Kids, terça-feira, 19h30, Célula com adolescentes, quarta-feira, 19h30, Estudo Bíblico, sábado, 20 horas, trabalho com os jovens e aos domingos, 9 da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical e 19h30 temos o nosso culto de adoração a Deus. Vocês todos que ainda não conhecem a igreja serão muito bem-vindos aqui em nosso meio. Se você tem algum pedido de oração, deixe aqui nas mensagens ou nos mande um e-mail para ibbrancharia@hotmail.com e estaremos orando pela tua vida. O Salmo de número 126. Salmo de número 126. Este salmo nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Nós cremos que este momento difícil de quarentena por causa do Covid-19 irá passar. Deus vai restaurar a sorte do seu povo e vamos voltar novamente a ficar como quem sonha. Vamos louvar ao Senhor com uma canção e logo em seguida traremos a palavra do Senhor. Por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Meus irmãos, bom dia. Vamos dar início aqui ao nosso estudo da Escola Dominical. Hoje nós vamos falar sobre o Deus que governa e sustenta a tudo. O Deus que governa e sustenta a tudo. Nós servimos ao Deus vivo, o Deus soberano e que está sempre agindo. Não cremos num Deus que criou o mundo e o deixou. Não cremos num Deus que criou o mundo e o abandonou. Pelo contrário, nós cremos no Deus soberano, o Deus que tem tudo sob o seu domínio, e o Deus que está sempre agindo, sempre trabalhando, constantemente sustentando todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja,
Paulo nos fala sobre o Deus que energiza todas as coisas, o Deus que dá vida, que possibilita a vida e a existência todos os dias. O mesmo apóstolo Paulo também disse: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso está em Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. Ou seja, a Bíblia é bem clara em dizer que Deus está agindo ativamente neste mundo. E esse Deus único, invisível, imortal, sábio, e que faz com que todas as coisas cooperem para o bem do seu povo. Esse Deus é o Deus verdadeiro e nós somos chamados a descansar nos seus propósitos. Como cristãos, nós entendemos e descansamos no Senhor pela fé. Deus não explica em detalhes como é o seu agir neste mundo, mas a Bíblia afirma categoricamente que Ele está agindo, atuando, trabalhando, realizando, fazendo com que tudo o que vemos e também o que não vemos aconteça. Não devemos pressupor que Deus sempre agirá da mesma maneira. Em Deus não existe variação de poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Porém, em cada época, em cada tempo, ele age de uma maneira diferente. Ele age como ele mesmo escolhe agir. E enquanto ele age, nós somos chamados a crer, descansar e confiar nele. Nós vemos alguns textos na Escritura que tratam claramente disso. Podemos observar o Salmo de número 115. Abra a palavra de Deus lá. Salmo de número 115. Salmo de número 115. Lá o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Ou seja, toda a glória deve ser dada ao Senhor. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ou seja, o salmista ele tem a confiança de que tudo o que acontece tem o agir de Deus. Os ídolos mudos, prata e ouro são os ídolos deles, diz o salmista. Obra das mãos de homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ou seja, nós somos chamados a confiar no Senhor e a temer ao Senhor. Esse estudo desta manhã visa levar os irmãos a descansarem em Deus como aquele que está no controle de tudo, aquele que governa tudo, que sustenta tudo. Eu vou ler vários textos bíblicos nesta manhã. É importante que você tenha a Bíblia aberta, é importante que você tenha a Bíblia aí junto a você, que você tenha a Bíblia em mãos, ou que você anote os textos para conferir depois. Mas, em primeiro lugar, queremos destacar que é Deus quem governa e sustenta a criação inanimada. É Deus quem governa e sustenta a criação inanimada. A natureza, ela não é regida por uma força independente, que os homens costumam chamar de mãe natureza. Tudo o que acontece na natureza tem a sua causa em Deus. O Salmo de número 148, versículos 8 e 9 diz: fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Ou seja, tudo o que acontece na natureza acontece pela ordem de Deus, pelo mandato de Deus. A natureza, ela não sabe por si mesma o tempo de manifestar-se. Ela não é sábia
para cumprir por si mesma os propósitos de Deus, mas ela obedece ao comando do Senhor. O Salmo de número 135, versículos 6 e 7 diz: com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os seus abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios, ou seja, é Deus quem controla aquilo que nós chamamos de criação inanimada. Mesmo a vegetação não cresce por si mesma. Logicamente, existem leis naturais criadas pelo legislador, que é Deus, porém essas leis não trabalham de maneira independente do Senhor. O Salmo 104, versículos 14 a 17 diz: fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos cipestres. Mas veja que o salmista diz que é o Senhor quem faz crescer a relva. Existem as leis naturais, mas se Deus não mandar que essas leis naturais cumpram o seu propósito diariamente, elas não cumprirão o seu propósito. Tudo aquilo que na natureza chamamos de inanimado é governado e sustentado pelo Deus soberano. Então, em primeiro lugar, é Deus quem governa e sustenta a criação inanimada. Em segundo lugar, é Deus quem governa e quem sustenta os animais. O que dissemos das plantas também afirmamos a respeito dos animais. O Salmo 104, versículos 27 a 30, registram: todos esperam em ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se tu lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Há uma estreita relação, repare nas Escrituras, há uma estreita relação entre aquilo que a natureza provê e aquilo que Deus faz. Aquilo que parece natural, na verdade, tem por trás o agir de Deus. Deus governa tudo, Ele sustenta tudo, para que tudo saia a seu contento. Temos que aprender a observar a natureza. Jesus disse aos seus discípulos para observarem os pássaros e verem assim como Deus cuida dos mesmos. E também disse aos discípulos que observassem a erva do campo e aprendessem com isso o maravilhoso, sábio e santo e providencial cuidado de Deus. Porque se Deus cuida dos pássaros e sustenta os pássaros, Ele irá nos sustentar. Se Deus veste a erva, se Deus cuida da erva, Deus vai cuidar também de nós. Jesus disse aos seus discípulos, Mateus capítulo 6, versículo 26, Deus a sustenta, referindo-se às aves. Se Deus sustenta as aves, Ele irá nos sustentar, pois temos maior valor do que as aves. Mas em primeiro lugar, repare que é Deus quem governa e sustenta a criação inanimada. Em segundo lugar, é Deus quem governa e sustenta os animais. Em terceiro lugar, é Deus quem governa e sustenta os homens. O apóstolo Paulo disse: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 a 13. Mais adiante o apóstolo Paulo continua: recebi tudo e tenho abundância,
estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículos 18 e 19. Ao mesmo tempo que Paulo diz que a igreja o supriu, ele diz que ele atribui a Deus a ação da igreja. Paulo atribui a Deus a ação da igreja. Ou seja, a causa primária do nosso sustento, a causa primária do sustento de Paulo foi Deus, e a causa secundária a igreja. Deus pode usar meios comuns ou meios extraordinários, se Ele quiser, para nos sustentar. Mas no final de tudo, devemos saber que quem nos sustenta é Deus. Sabemos que o nosso sustento diário vem do nosso trabalho, do suor do nosso rosto. Porém, também devemos orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque através do nosso trabalho, ou de uma maneira extraordinária, se Ele quiser, Deus nos sustenta. Ou seja, Deus ele está envolvido no processo do nosso sustento. O ex-diretor do seminário de Goiânia, reverendo Carlos Delpino, nos disse que na Espanha, onde ele mora hoje, muitos comerciantes e jovens estão cometendo suicídio. Eles estão desesperados da própria vida por causa do Covid-19. Agora, nós que cremos em Cristo, não podemos nos desesperar da vida. Deus irá suprir as nossas necessidades. Isso não significa que devemos nos acomodar, mas devemos crer que o Deus que sustenta os homens irá sustentar a cada um de nós. Em primeiro lugar, é Deus quem governa e sustenta a criação inanimada. Em segundo lugar, é Deus quem governa e sustenta os animais. Em terceiro lugar, é Deus quem governa e sustenta os homens. Em quarto lugar, é Deus quem governa e sustenta os nossos empreendimentos. Nossos empreendimentos, todos eles se sustentam ou não se sustentam no querer de Deus. O Salmo 75, versículo 7 diz: Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Ou seja, o ser abatido ou ser exaltado está nas mãos de Deus. Sabemos que Deus, ele abate os soberbos e exalta aos humildes. Isso serve para direcionarmos as nossas vidas. Mas devemos saber que os nossos empreendimentos, todos eles, se sustentam ou não em Deus, no querer de Deus. Tiago capítulo 5, versículos 13 a 17 diz: Atendei agora, vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, pois, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Meus irmãos, como esse texto se aplica claramente em nossos dias. Os nossos empreendimentos. Que é a nossa vida. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Tudo está nas mãos de Deus. Provérbios capítulo 16, versículos 1 a 3 e também o versículo 9 registram: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. E Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. Diante disso, meus irmãos, temos os nossos empreendimentos. Gostaríamos que tudo estivesse funcionando, mas devemos aprender a oração humilde de Cristo
que orou dizendo: não seja como eu quero, e sim como tu queres. E também devemos orar como Jó, que disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó capítulo 42, versículo 2. O Covid-19 veio para sacudir tudo e para nos mostrar que nossos empreendimentos não podem ser sustentados por nós mesmos. Basta uma palavra de Deus e tudo muda de direção. Isso deve nos levar a uma dependência profunda, uma dependência maior do Senhor nesses dias. Então, em primeiro lugar, é Deus quem governa e sustenta a criação inanimada. Em segundo lugar, é Deus quem governa e sustenta os animais. Em terceiro lugar, é Deus quem governa e sustenta os homens. Em quarto lugar, é Deus quem governa e sustenta os nossos empreendimentos. E em quinto e último lugar, é Deus quem governa e sustenta os nossos governantes. Temos visto os nossos governantes perdidos, sem direção. E temos orado constantemente para que Deus dê direção aos nossos governantes. Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz: como ribeiros de água, assim é o coração do rei. Na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Isso mostra que os governantes, eles estão nas mãos de Deus. E Deus tem o poder de inclinar o coração deles para onde Deus quer. Os governantes têm vontade própria. Por isso eles são responsáveis por seus atos. Porém, Deus inclina os seus corações para que os seus propósitos santos se cumpram na humanidade. Nós somos chamados a orar pelos nossos governantes, porque Deus pode agir aonde eles nem mesmo conhecem, que é o coração deles. Deus age lá no profundo, no escondido do coração, inclinando o coração dos governantes para onde Ele quer. E assim Ele faz cumprir a sua vontade na humanidade. Qual a aplicação prática de tudo isso, meus irmãos? 6 coisas queremos destacar aqui como aplicação prática. Em primeiro lugar, não devemos ver as causas naturais como forças independentes. Mãe natureza. Deus sustenta todas as coisas, a criação inanimada e a criação animal. Deus está agindo em tudo que existe. A causa de tudo que existe está em Deus. Em segundo lugar, como parte principal de sua criação, Deus sustenta e governa os homens. Não da forma como queremos, mas da forma como Ele quer governar e sustentar a cada um. E Ele está agindo e dirigindo tudo para um grande final. Em terceiro lugar, de uma forma especial, Deus sustenta sua igreja. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurados aqueles que nele se refugiam. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Salmo 34, versículos 7 a 10. Em quarto lugar, nossos governantes também são sustentados e dirigidos por Deus. Eles estão no poder para que os propósitos de Deus se cumpram. Mesmo quando eles erram, Deus os está dirigindo segundo os seus propósitos. Por isso devemos orar por nossos governantes. Devemos orar por eles, porque cremos que eles são governados por Deus. Em quinto lugar, devemos esperar de Deus o sustento para as nossas vidas e para os nossos empreendimentos. Não devemos ficar desesperados, mas devemos confiar no Senhor e esperar dele a direção para estes dias. E por fim, em sexto e último lugar, devemos nos apropriar pela fé no fato de que Deus é soberano e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem do seu povo. Vamos ouvir
um hino neste momento. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano, é tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz, por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus, nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão, ao seu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte seu braço, insone seu amor, por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Ore comigo agora. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Tu és o Deus soberano que governa e sustenta todas as coisas. Pai querido, ajuda-nos a confiar e a descansar no Teu governo e no Teu sustento. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe a tua vida. Saiba que Deus governa e sustenta todas as coisas. Por isso, entregue a sua vida a Ele, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37, versículo 5. Que Deus nos dê um bom domingo na sua presença.